Olá, hoje irei falar sobre a Revolução Cubana. Foi um movimento armado e guerrilheiro que culminou com a destruição do ditador Fulgêncio Batista de Cuba no dia 1 de janeiro de 1959, pelo movimento de julho liderado pelo guerrilheiro revolucionário Fidel Castro. O apoio soviético depois do movimento armado enfatizou seu caráter anticapitalista e também anti-americano, para posteriormente alinhar o país com o chamado Bloco Socialista. Todavia, essas características ficaram claras apenas depois da Revolução, não sendo seu foco inicial, segundo alguns historiadores, que alegam que o rumo comunista foi tomado após a falta de apoio dos Estados Unidos na Revolução de Fidel Castro. O termo Revolução Cubana é genericamente utilizado como sinônimo do castrismo, governo socialista que em sua origem notabilizou-se pela implantação de uma série de programas assistencialistas, sociais e econômicos, notadamente alfabetização e acesso à saúde universal. A Revolução Cubana começa quando os rebeldes mal armados fizeram o assalto ao quartel Moncada em Santiago e ao quartel de Benhamo em 26 de julho de 1953. O número exato de rebeldes mortos é discutível. No entanto, em sua autobiografia, Fidel Castro alega que 5 foram mortos nos combates, e um adicional de 56 morreram mais tarde pelo Fulgêncio Batista. Entre os mortos estava Abel Santamaria, o segundo no comando do ataque ao quartel de Moncada, que foi preso, torturado e executado no mesmo dia do ataque. Os sobreviventes, entre eles Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, foram capturados um pouco depois. Em um julgamento eminente político, Fidel Castro falou por quase 4 horas, em sua defesa terminando com as palavras: "Condene-me, não importa a história me absolverá." Fidel Castro foi condenado a 15 anos de prisão no presídio Modelo localizado na Ilha de Pinos. Raul foi condenado a 13 anos. 3 dias após sua jornada começou, eles foram atacados pelo exército batista, a maioria dos integrantes de Granma. Foram mortos nesse ataque, mas um pequeno número escapou, embora o número exato é controvertido. Concorda-se que não mais de 20 número original de 82 homens sobreviveram ao primeiro encontro sangrento com o exército cubano e conseguiram fugir para Sierra Maestra. O grupo de sobreviventes incluía Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos. Os sobreviventes foram separados sozinhos ou em pequenos grupos e vagavam pela montanha olhando uns para os outros. Eventualmente, os homens que encontraram um ao outro com a ajuda dos simpatizantes dos camponeses formariam o núcleo da liderança de exército de guerrilha. Seria Sanches e Raide Santamaria, a irmã de Abel Santamaria. Eram 2 mulheres revolucionárias que ajudaram Fidel Castro nas montanhas em 13 de março de 1957. Um grupo distinto de revolucionários, o Diretório Revolucionário DR, Diretório Revolucionário, invadiu o Palácio Presidencial na tentativa de assassinar Batista e decapitar o regime. O ataque foi suicida. O líder do DR, o estudante José Antônio Echeverria, morreu em tiroteio com as forças do Batista. A estação de rádio de Havana tinha publicado a notícia de morte de Batista. O punhado de sobreviventes, incluindo Dr. Humberto Castelo, mais tarde Inspetor Scambray, Rolando Cubela e Faure Chamon, mais tarde comandante de março, centrado nas montanhas de Scambray, da província de Las Vilas. Um segundo.
Ok. Os Estados Unidos impuseram o embargo do governo e chamou seu embaixador, enfraquecendo o mandato de governo mais ainda. A ajuda do Batista estava limitada aos comunistas e até mesmo eles começaram a retirar seu apoio a longo prazo, em meados de 1958. O regime recorreu a métodos muitas vezes letais para manter a cidade de Cuba sob o controle batista. Mas nas montanhas de Sierra Maestra, Fidel, auxiliado por Frank País, Ramon Lotor, Hubert Matos e muitos outros, encenaram ataques bem-sucedidos em pequenas guarnições batistas. Che Guevara e Raul Castro, Fidel ajudou a consolidar o controle político nas montanhas, muitas vezes através da execução de suspeitos de serem pró-batistas ou outros rivais de Castro. Além disso, irregularidades armados de forma paupérrima, conhecido como escopeteiros, assediaram as forças de Batista em elevação e de planícies. Da Providência de Oriente, estes na Providência de Oriente, essa também prestaram apoio militar direto com principais forças de Castro, protegendo linhas de alimentações e de intercâmbio de informações. Finalmente, as montanhas ficaram sob o controle de Castro. As forças batistas responderam com um ataque nas montanhas, chamado Operação Verano, os rebeldes de La Ofensiva. Cerca de 12.000 soldados, dos quais metade eram recrutas inexperientes, foram enviados para a montanha. 21 de agosto de 1958, após a derrota da ofensiva do Batista, as forças de Castro começam sua ofensiva. Havia 4 frentes na província de Oriente, agora divididas em Santiago, Cuba, Granma, Guantanamo e Holguín, dirigido por Fidel Castro, Raul Castro e João Almeida Bosque. No dia seguinte, dia 31, a Batalha de Santa Clara era uma cena de grande confusão. A cidade de Santa Clara foi capturada pelas forças combinadas de Che Guevara, Cienfuegos, direito revolucionário. Os rebeldes, por comandante Rolando Cubela, Juan el Mexicano, Abrahantes e William Alexander Morgan, notícia dessas derrotas causou pânico a Batista. Ele fugiu de Cuba para a República Dominicana. Horas depois de 1 de agosto de 1959, o comandante William Alexander Morgan, por sua vez, liderando as forças rebeldes do Diretório Revolucionário, continuou lutando e capturar a cidade de Cienfuegos entre 1 de janeiro e 2 de janeiro, durante a sequência de saída do Batista. E esse foi o meu resumão de Revolução Cubana. Bye!